Lembrando que a gente tinha parado falando de equação e inequação e agora o próximo assunto é valor absoluto. O valor absoluto de A pertencente aos reais, denotado por tracinho A, tracinho, então a gente chama de módulo de A ou valor absoluto, então tem essa notação aqui, é definido por módulo de A é igual a se o A for maior ou igual a zero e menos A se o A for menor que zero. Turma, lembra que módulo de A, valor absoluto de A, é eu tornar um número positivo. Então, se o meu número é negativo, por isso que eu ponho um menos aqui na frente, porque menos com menos fica mais, porque eu torno ele positivo. Então, módulo de menos 4 é 4. Módulo de menos 1 é 1. Módulo de 2 é 2. E assim por diante, pessoal. Então, agora a gente vai estudar a interpretação geométrica do valor absoluto do módulo de um número. Geometricamente, o valor absoluto de A, também chamado de módulo, representa a distância entre A e o zero. Escreve-se, então, que o módulo de A é igual a raiz quadrada de A ao quadrado. Turma, então como fala que é a distância, é isso de comprimento, de medida. Lembra que medida, comprimento, tudo isso é positivo? Por isso, de fato, tem que ser positivo. Então, aqui, ó, de 0 até A. Lembrando que aqui o A é maior que zero, então o módulo de A, de fato, é A. Quando o A é menor que zero, o módulo de A é menos A. Por quê? Porque vai ficar menos com menos, fica mais. E observem, turma, que você já deve ter aparecido para vocês isso. Quando eu tô ali com raiz de A ao quadrado, eu tenho que tirar em módulo de A. Eu não posso dizer que raiz de A ao quadrado é A, porque eu não sei se esse A é negativo. Então, eu sempre tenho que tirar em módulo, ficar atento a essa observação aqui, que é um erro muito comum. Vamos ver esse exemplo 2 aqui, ó. A equação módulo de x é igual a r, com r maior que zero. Pessoal, o r tem que ser maior que zero, por quê? Porque se fosse menor que zero, vocês concordam que módulo de um número nunca é menor que zero? Então, a solução seria vazia, porque não tem nenhum x nos reais que satisfaça essa condição. E com essa equação aqui, com r maior que zero, a gente tem que o conjunto solução é menos rr. De fato, vocês concordam que módulo de menos r é positivo, menos fica negativo. Pela definição, é menos o próprio número. Menos com menos fica mais. Então, o módulo de menos r é r como eu quero. E o módulo de r positivo é igual a r como eu quero. Então, eu encontrei que para o x igual a menos r e para o x igual a r satisfaz essa equação. Outro exemplo aqui, ó, resolva esta equação com módulo. Então, aqui, ó, módulo de 2x mais 1 é igual a 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o resultado aqui dentro pode ser igual a 3 ou pode ser igual a menos 3, vocês concordam? Quando eu abro o módulo, pode ser positivo ou negativo, por quê? Porque o módulo torna positivo. Só que eu tenho que ver as condições. Temos que 2x mais 1 é igual a 3 ou 2x mais 1 é igual a menos 3. Então, eu tenho que resolver essas duas igualdades. Desenvolvendo, então, eu passo o menos 1 para lá, fica 2x é igual a 2, ou eu passo o menos 1 para lá, vai ficar 2x é igual a menos 4. E aí, agora, eu passo 2 dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1 ou x é igual a menos 2. Aqui, ó. Então, eu cheguei no meu conjunto solução. O meu conjunto solução é o quê? S é igual a menos 2 e 1. Então, os valores em que eu posso substituir o x que satisfaz essa condição é o menos 2 e o 1. Agora, a gente vai ver algumas propriedades de valor absoluto. Sejam A, B e C pertencentes aos reais. Propriedade I. Módulo de x menor que A, C e somente C, o x está entre menos A e A. Então, C e somente C, o x está neste intervalo aqui, ó, menos A e A. Turma, se fosse fechado, daí estaria fechado. Como aqui é aberto, está aberto. Então, eu tenho que observar isso. Então, aqui, ó, eu coloco aberto e aberto. Quer dizer que o x pertence a esse valor aqui quando A for maior que zero, porque módulo a gente só pode dizer que o módulo é positivo. Condição 2 aqui, propriedade 2. O módulo de x é maior que A, C e somente C, x é maior que A ou x é menor que A, onde A é maior que zero. Então, o que está acontecendo aqui, ó, quando acontece isso daqui, C e somente C, aqui eu tô com A aberto
e aqui eu tô com um menos A aberto. Então, o x é maior que A, tá aqui, ou o x é menor que menos A, tá aqui. Eu só tenho que observar, se tivesse igualdade, eu ia trabalhar com a igualdade. Se A e B pertencem aos reais, então o módulo do produto da multiplicação desses dois números é igual ao módulo de A vezes o módulo de B. A outra propriedade é que se A e B pertencem aos reais e B diferente de zero, então o módulo de A dividido por B é igual ao módulo de A dividido pelo módulo de B. Então eu posso separar os módulos, tanto aqui quanto aqui, tanto no produto quanto na divisão. E agora, desigualdade triangular. Turma, essas três desigualdades são muito importantes. É muito comum aparecer essas desigualdades. Se A e B pertencem aos reais, então o módulo da soma de A e B é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. O módulo da subtração de A menos B é menor ou igual ao módulo de A mais o módulo de B. E o módulo de A menos o módulo de B é menor ou igual ao módulo de A menos B. Então, é muito comum aparecer e a gente utilizar essas desigualdades aqui. É legal vocês pegarem valores para entender o que está acontecendo, fazer alguns testes para entender, tentar provar essas propriedades, podem tentar me procurar, tem os monitores, fiquem à vontade. Exemplo 4. Determine todos os intervalos que satisfazem as desigualdades abaixo e represente graficamente. Então, desenhe o intervalo. No item A, 3 mais 7x é menor que 8x mais 9. O que a gente tem que fazer? Isolar o x, observando sempre respeitando a desigualdade que está aqui. Então, 3 mais 7x menos 3, porque para tirar esse 3 eu subtraio dos dois lados, vocês concordam? Então, subtrair deste lado, subtrair deste. Olha aqui o menos 3, olha aqui o menos 3. Sumiu esse 3 daqui. Daí, então, fica 7x menor que 8x mais 6, porque 9 menos 3 é 6. Agora, eu subtraio 8x dos dois lados para tirar esse 8x e passar para cá. Então, fica menos 8x desse lado, menos 8x desse lado, aqui vai zerar. Então, menos x é menor que 6. Quando eu passo dividindo por menos 1 ou multiplico de ambos os lados por menos 1, eu troco o sinal da desigualdade. É só observar algumas das propriedades lá de desigualdade que está essa situação. Então, o x é maior que menos 6. Observa que trocou o sinal aqui, né, da desigualdade, trocou o ser menor para ser maior, por causa deste menos aqui. Então, qual é o meu conjunto de solução? Todos os x's que são maiores que menos 6. Observa que são maiores, não maiores ou iguais. Então, o menos 6 não está contido no conjunto de solução, no intervalo que é a minha solução. Portanto, S é igual ao x pertencente aos reais, está o quê? X é maior que menos 6. E olhando como intervalo, né? Então, vai ficar aberto no menos 6 até mais infinito. Aberto porque é mais infinito. Observa que a representação geométrica é essa daqui, ó, aberto no menos 6 e vai até o infinito, até mais infinito. No exemplo 4, agora o item B. X dividido por x mais 7 é menor que 5. Eu quero encontrar os x's que satisfazem essa desigualdade, essa inequação. Observa que o denominador tem que ser diferente de zero, então por isso o x é diferente de menos 7. Porque senão daria zero aqui no denominador. Então, o caso 1 é quando o x mais 7 é maior que zero ou x é maior que menos 7, porque é só eu passar para lá. E o segundo caso é quando o x mais 7 é menor que zero, ou seja, x é menor que menos 7. Observa que não tem o igual a menos 7, porque daria zero. Por que eu tenho que observar o menos e o mais, pessoal? Porque lembra quando eu multiplico aqui por menos, eu teria que trocar o sinal da desigualdade, então ficar atento a isso. Quando é positivo, eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, como vai ficar? X é menor que 5 vezes x mais 7. Quando eu distribuo, faço a outra propriedade que eu aplico, é a distributiva, isso é x menor que 5x mais 35. Então, eu fico que x menos 5x é menor que 5x mais 35 menos 5x para eu cancelar esse 5x aqui. E aí, eu fico que menos 4x é menor que 35. Isso implica que, como é negativo aqui, troca o sinal da desigualdade. X é maior que menos 35 sobre 4. Então, no caso 1, quando o denominador é maior que zero, ou seja, x é maior que menos 7,
o conjunto solução é o quê? X é maior que menos 7 e x é maior que menos 35 dividido por 4. Eu observo quanto é 35 dividido por 4. Lembra que 36 dividido por 4 é 9, então 35 é um pouco menor que 9, entre 8 e 9. Então, x maior que menos 8 é alguma coisa e x maior que menos 7. Então, é as duas condições. Então, o conjunto solução é x pertence aos reais, tal que o x é maior que menos 7, pessoal, porque tem que satisfazer as duas condições. E é a interseção. Então, no caso 1, o conjunto solução é esse intervalo aberto aqui, de menos 7 até mais infinito. Agora, vamos trabalhar o caso 2. Quando o denominador é menor que zero. Quando é menor que zero, quando eu faço a multiplicação, troca a desigualdade. Então, x é maior, trocou a desigualdade, que 5 vezes x mais 7. Faço a distributiva, x é maior que 5x mais 35. Subtrai os 5x de ambos os lados. Eu acabo ficando aqui, ó, subtraindo. Fico com menos 4x é maior que 35. Como aqui é negativo, eu fico que x é menor, porque troco o sinal, que menos 35 por 4. Então, eu tenho a condição do x ser menor que menos 7 e o x ser menor que menos 35 por 4. Então, neste caso, como tem que satisfazer as duas condições, o número maior é este daqui. Então, o meu conjunto de solução vai ser x é menor que menos 35 por 4. Dessa maneira, o conjunto solução, neste caso 2, é esse intervalo aqui, ó, menos infinito até menos 35 por 4. Pessoal, o que está acontecendo aqui, ó? No caso 1, ó, o x é maior que menos 7, o menos 7 está aqui, e o menos 35 por 4 está aqui. E aí eu quero que o x seja maior que aqui e maior que aqui. Então, para satisfazer as duas condições, é este daqui. Neste outro caso aqui, o x é menor que menos 7 e menor que menos 35 sobre 4. E eu quero que seja menor. Então, para satisfazer as duas condições, é menor que este daqui. Lembra que tem que satisfazer os dois simultaneamente? Portanto, o conjunto solução S é dado como x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 35 por 4, daqui. Ou, porque não é o caso 1 ou o caso 2, x é maior que menos 7. Então, eu peguei essa solução ou esta daqui, por causa deste ou. Aqui era e, turma, porque eu tinha essa condição e essa. Eu tinha essa condição e aqui eu cheguei. Então, por isso que era e. Aqui é ou. Como é ou, eu posso usar o sinal da união. Então, vai ser esse intervalo aqui, ó, de menos infinito até menos 35 sobre 4 aberto, união com menos 7 até mais infinito. Quando eu denoto este intervalo, represento geometricamente, fica esta forma aqui. Exemplo 4, item C. O módulo de 2x menos 1 é menor que 5. Quando é menor, lembra lá das propriedades, como que eu abro? Eu pego o que está aqui dentro, ele vai variar de menos 5 até 5. Então, quando eu tenho essa condição aqui, eu tenho que o que está dentro do módulo varia de menos 5 até 5. E aí eu resolvo essa desigualdade aqui. Observando que eu somo mais 1 nas três partes, então por isso que aqui é menos 4, menor que 2x, menor que 6. E passo dividindo por 2, já que o 2 é positivo, não vai mudar o sinal, em todos os lugares também, nas três partes. Então, vai ficar aqui, menos 2 é menor que x, que é menor que 3. Então, o x está neste intervalo, de menos 2 até 3, aberto. Observa isso. Então, o conjunto solução é igual ao x pertencente aos reais, tal que o x varia de menos 2 até 3. E aí é aberto no menos 2 e aberto no 3. É este intervalo aqui. Então, quando eu desenho aqui, ó, aberto no menos 2 e aberto no 3. O conjunto solução é este intervalo aqui, tá? Aqui dentro. Qualquer x aqui dentro satisfaz. Para vocês checarem que vocês chegaram na resposta correta, pega um valor aqui dentro. Pega o zero. Zero não tá aqui dentro? O mais simples de todos. Então, 2 vezes 0 vai dar 0. Então, módulo de menos 1 é 1, que é menor que 5. Satisfez. E aí, eu pego um valor aqui fora e vejo que não satisfaz. É uma maneira de testar. Item D.
o módulo agora de 3 menos 2x dividido por 2 mais 3 maior que 5. Lembra que quando é em módulo e maior, eu tenho que abrir diferente, né? Então, como eu desenvolvo? O módulo dessa fração mais 3 é maior que 5. Eu não quero o módulo maior que alguma coisa, então eu subtraio 3 de ambos os lados para tirar esse número daqui. Então, no fundo, eu fiquei que módulo de 3 menos 2x dividido por 2 é maior que 2. Como é maior, como que eu abro em dois casos. Então, 3 menos 2x dividido por 2 é maior que 2 ou 3 menos 2x dividido por 2 é menor que menos 2. Isso daqui está nas propriedades, nos slides anteriores. Esse estava nos slides anteriores e este também. Aí eu desenvolvo essa desigualdade, essa inequação e desenvolvo essa. Encontro a solução e vejo que aqui é ou, então é união. Então eu fico aqui, ó, que 3 menos 2x é maior que 4 porque multiplicou. E 3 menos 2x é menor que menos 4. Aqui é positivo, por isso não trocou o sinal. Aqui é negativo só. Quando eu resolvo, fica menos 2x é maior que 1 ou menos 2x é menor que menos 7. Então, x é menor que menos meio ou x é maior que 7 dividido por 2. Observa que aqui é menos 2, por isso que trocou o sinal da desigualdade, e aqui é menos 2, por isso que trocou o sinal da desigualdade. Menos com menos ficou mais, e menos com mais ficou menos. Então, meu conjunto de solução são os x pertencentes aos reais, tal que x é menor que menos meio, ou x é maior que 7 dividido por 2, que é a união desses dois intervalos, turma. E quando eu desenho, eu coloco aqui, ó, o menos meio aqui, os x menores que menos meio, e aqui o 7 dividido por 2, e os x maiores que 7 dividido por 2. Esse é o conjunto solução aqui graficamente desenhado, meu intervalo. Agora o item E, a multiplicação aqui, ó, x menos 3 vezes x mais 0 tem que ser maior ou igual a 0. Observa que agora eu tô com a igualdade. Essa desigualdade também tem a igualdade. Tem duas formas de eu resolver este problema. A gente pode analisar separadamente esses dados e ver quando eu faço o produto. Ó, vamos ver aqui nessa tabela. Então, existem duas formas de resolver. Primeira forma, aqui eu escolho alguns intervalos. Quais intervalos? Como eu criei, como eu soube que são esses intervalos? Eu trabalho com as expressões que tem aqui, ó. X menos 3 é igual a 0. Então, eu tenho que x é igual a 3 quando é igual. Aí, eu analiso. Quando x for menor que 3, esse número vai ser negativo. E quando o x for maior ou igual a 3, este número vai ser positivo. Então, eu observo isso. Daí, este daqui, x mais 1 é igual a 0. Então, eu tenho x igual a menos 1. Aí, eu analiso x menor que menos 1. O que eu tenho? Que este número aqui vai ser negativo. E quando o x for maior ou igual a menos 1, este número aqui vai ser positivo. E eu tenho também a condição quando o x variar de menos 1 até 3, que foi o que eu não avaliei, né? Os dois em comum. E aí eu coloco. Então, aqui eu avaliei menor, aqui eu avaliei maior e avaliei neste intervalo que ficou faltando. Como eu encontrei esse menos 1 e esse 3? Fazendo a igualdade dessas expressões. E aí eu avalio. X menos 3. Quando x for menor que menos 1, observa que se eu pôr menos 1, menos 2, menos 3, vai ser negativo, por isso menos. Quando x é menor que menos 1, essa expressão vai ficar negativa também, que a gente já avaliou. E o produto, menos com menos, quando eu faço o produto, fica mais. Quando x está entre menos 1 e 3, quando está entre menos 1 e 3, pessoal, nessa primeira expressão aqui, observa que tem o zero, por exemplo. 0 menos 3 é negativo, então. Aqui eu tô maior que menos 1, então essa expressão aqui fica positivo. Por exemplo, quando eu ponho 0 é 1, então é positivo. Menos com mais dá menos o produto. E aqui quando o x for maior que 3, vocês concordam que aqui é positivo, mais vezes mais fica mais. Então, depois dessa tabela, eu sou capaz de encontrar o conjunto de solução. Eu não quero descobrir quais são os x tal que essa multiplicação seja maior que 0. Eu pego os intervalos onde é maior que 0, esses dois aqui. Então, x menor ou igual a menos 1 e x maior ou igual a 3. Esse é o meu conjunto de solução. Então, portanto, S é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1, ou
x é maior ou igual a 3, turma. Então, é só eu colocar aqui como intervalo. Tá valendo a igualdade, por isso o intervalo fechou aqui. Outra forma de encontrar a solução desse problema aqui, eu divido em dois casos, turma. Eu não quero que esse produto seja maior ou igual a zero. Para um produto ser positivo, quais são as situações? Eles dois serem negativos, o que está multiplicando, ou os dois serem positivos. A gente vai ver esses dois casos. Então, aqui, o caso 1. Quando a primeira expressão é maior que zero e a segunda é maior que zero, daí quando eu resolvo essas duas inequações, desigualdades, eu tenho que o x é maior que 3 e o x é maior que menos 1. Como é e, então eu tenho que o x é maior ou igual a 3. O caso 2, quando essa e essa expressão são negativas, menores ou iguais a zeros. Então, menor ou igual a zero, menor ou igual a zero. Desenvolvo, ganho que x é menor ou igual a 3 e x é menor ou igual a menos 1. Como é e, então, na verdade, o x é menor ou igual a menos 1. Então, essa é a solução do segundo caso. Usando o primeiro caso e o segundo caso, eu obtenho o conjunto de solução que eu já tinha obtido. Então, de fato, a solução é o x pertencente aos reais, tal que x é menor que 1 ou x é maior ou igual a 3. Observa que tem a igualdade aqui, fechei os intervalos. Turma, o que eu quero que vocês observem aqui é o que está acontecendo. Ó. Aqui é o menos 1 e aqui é o 3. Observa que eu quero que valha as duas coisas. Então, por exemplo, em amarelo vai ser o x menor que 3. X menor que 3 em amarelo. E em verde, em azul aqui, vai ser x menor que menos 1, aqui. Aonde bate os dois? Aonde eu tenho azul e amarelo? Só em x menor que menos 1, por isso é a solução, por isso que é a interseção. Aqui o outro caso, vou fazer também. Aqui eu tenho o menos 1 e aqui eu tenho 3. Observa, turma, que o x maior que 3 vai ser o em amarelo e o x maior que menos 1 vai ser o em verde. Eu quero a solução em que está verde e amarelo ao mesmo tempo, então é só maior que 3, por isso essa é a solução. Então eu tenho que ficar muito atenta quando é e quando é ou. Quando é e é interseção e quando é ou é união. Então agora esse item F. 2x ao quadrado mais 3x é menor ou igual a x ao quadrado mais 4. Turma, o que eu tenho que fazer aqui? Resolver essa inequação. Então, 2x ao quadrado mais 3x é menor ou igual a x ao quadrado mais 4. Vocês concordam que é interessante eu passar tudo para um lado e ficar menor que zero aqui? Então, vamos passar tudo para o lado de lá. Então, eu tenho que subtrair x ao quadrado dos dois lados e subtrair 4 dos dois lados. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 3x menos x ao quadrado menos 4 é menor ou igual a x ao quadrado mais 4 menos x quadrado menos 4. Dessa maneira, eu tenho que 2x ao quadrado menos x ao quadrado é x ao quadrado, 3x continua 3x e menos 4 é menor ou igual a zero. Turma, o que eu faço aqui agora? Eu escolho trabalhar somente com essa expressão de segundo grau. Eu vou trabalhar com a igualdade, porque depois eu avalio se é menor ou igual. Então, eu trabalho com x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a zero. Encontro a raiz. Como eu encontro a raiz? X é igual a menos 3, porque é menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que nesse caso é 1 e menos 4, dividido por 2. Vocês concordam que vai ser menos 3 mais ou menos raiz de 25, dividido por 2, isso daqui vai ser menos 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Então, x é igual a menos 4 ou x é igual a 1. Dessa maneira, as raízes dessa minha equação quadrática é menos 4 e 1. Vocês concordam que vocês já viram no ensino médio e é só plotar e trabalhar? Isso daqui é uma parábola. Então, é uma parábola como aqui o a, o termo que acompanha o x quadrado é positivo com cavidade para cima e vai cruzar no menos 4 e no 1. Então, vai ser uma parábola mais ou menos assim, ó. Como eu quero menor ou igual a zero, turma, aonde é menor ou igual a zero a imagem? No fundo é o meu y aqui. Quando é menor ou igual a zero? Vocês concordam que é aqui, ó?
aqui é maior que zero, aqui é maior que zero, aqui é tudo menor que zero. Então, o meu conjunto de solução pertence a qual intervalo? -4 e 1. Observa que é fechado porque tem a igualdade. Se fosse aberto, eu também faria a igualdade, só que ia retirar as raízes. Outra forma de eu verificar, eu jogo valores. Vocês concordam que o zero está aqui dentro? Então, eu posso pôr aqui, ó, x igual a zero. Quando eu jogo valores, vai ficar 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 vezes -4. Isso é -4, que é menor que zero, que é o que eu quero. Aqui o 2 está aqui, vocês concordam? X igual a 2, quando eu jogo, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 4. Isso daqui, turma, no fundo vai acabar sendo 6, que é maior que zero. Então, não satisfaz essa condição que eu quero aqui. E x igual a -5, que está para lá, né, do intervalo. O que vai ser? -5 ao quadrado mais 3 vezes -5 menos 4. Isso daqui vai acabar sendo também 6, que é maior que zero. Então, de fato, não satisfaz a condição que eu tinha aqui. Então, é uma forma de eu verificar. E aí, o meu conjunto de solução, como eu já havia escrito, é o quê? X pertencente aos reais, tá o quê? O x varia de -4 até 1, incluindo -4 e 1. Então, na forma de intervalo, é fechado no -4 e fechado no 1. Quando eu desenho, aqui é o -4, aqui é o 1, fechado, fechado e é os pontinhos aqui dentro. Agora, por fim, eu vou ensinar para vocês limitação de subconjuntos dos reais. Definição. Um conjunto A contido nos reais será dito limitado se existe um L maior que zero, tal que o módulo de x é menor ou igual a L para todo x pertencente a A. Então, qualquer valor, qualquer ponto de A, ele vai ser menor, ele está majorado por esse L grande. Isso é quando o conjunto é limitado. Dizemos ainda que A, contido nos reais, na reta, é ilimitado se não for limitado, se não for possível encontrar um L tal que limite o meu conjunto. O resultado a seguir é uma consequência imediata da definição acima. Ó, vamos ver essa proposição. A gente não vai provar, só vai usar esse resultado. Um conjunto A contido na reta será limitado se e somente se existe um L maior que zero, tal que o A está contido neste intervalo aqui, ó, menos LL fechado. Observa que quando era em módulo, como que eu abri essa expressão aqui, turma? Não era menos L menor ou igual a X menor ou igual a L? Então, observa que eu, no fundo, usei isso daqui para essa afirmação aqui, para esse item I. No item 2i, ilimitado, o conjunto A é ilimitado se e somente se para todo L maior que zero, existe um X pertencente a A, tal que o módulo de x é maior que L, ou seja, não é possível encontrar um L tal que para todo x vai majorar. Então, para qualquer L que eu encontre, vai existir um x no A tal que o x é maior que o L em módulo. Isso é quando o conjunto é ilimitado. Por exemplo, o que a gente tem? Ó? Olha esse conjunto A, ele é dado pelo intervalo semi-aberto, né? Aberto no 0, fechado no 1, ele é limitado, turma, porque qualquer ponto aqui eu posso limitar pelo 1, meu L1 dá certo. O meu L2 dá certo? Claro que dá. O meu L3 dá certo? Claro que dá, e assim por diante. Os números naturais, o conjunto dos números naturais, todos os números naturais, não é limitado, é um conjunto ilimitado. Esse conjunto B aqui, dado por 2n menos 1 dividido por n, com n pertencente aos naturais, tirando zero. Observa como está no denominador, eu tenho que tirar. É limitado, pessoal. É possível encontrar um L que majore esse número para qualquer n nos naturais, exceto zero. E agora outra definição aqui, ó. Considere um conjunto A na reta, dizemos que A é limitado superiormente se existe um L pertencente aos reais, tal que x é menor que L, para todo x pertencente a A. Neste caso, L será chamado de limitante superior ou cota superior de A. E o item B diz que A é limitado inferiormente se existe um Lzinho, aqui é só uma notação, podia ser outra letra numa boa, tal que x é maior ou igual a L para todo x em A. Neste caso, L é chamado de limitante inferior ou cota inferior.
Turma, o que está dizendo aqui no fundo? Está dizendo que quando eu consigo limitar acima, ou seja, x é menor ou igual a L, é um limitante superior. E quando eu consigo limitar abaixo, x é maior ou igual a L, então eu consegui um limitante inferior. Segundo a definição acima, podemos notar que se A está contido nos reais, será limitado se somente se A for limitado superiormente e inferiormente. Agora esse exemplo aqui. Temos, então, aqui, ó, considere este conjunto aqui, fechado no 0 e aberto no 1, este intervalo. Então, o -2, o 0 são limitantes inferiores de A. E o 1, o π, o 101, o 1000 e assim por diante são limitantes superiores de A, pessoal. Então, eu consegui encontrar tanto limitantes inferiores quanto superiores desse conjunto A, que é esse meu intervalo semiaberto aqui. E o conjunto dos números naturais não é limitado, mas é limitado inferiormente pelo zero, pois o zero é menor ou igual a x para todo x nos naturais. Lembra que os naturais era igual ao quê? 0, 1, 2, 3 e continua tudo positivo? Então, o limitante inferior é o zero, um superior eu não consigo, por isso que ele não é limitado, porque para ser limitado precisa de um limitante inferior e um superior. Pessoal, tem lista disponível no Moodle desse assunto para vocês trabalharem esses conceitos. Os slides também estão disponíveis para vocês estudarem, para vocês checarem. É muito importante vocês pararem o vídeo, tentar fazer as contas sozinhos, entender o que eu fiz, tenta fazer sozinho para ver se tá batendo, para ver se vocês entendem. E qualquer coisa me procurem, tem os monitores. Bons estudos!